com caríssimos y carísimas compañeros y compañeras de los Progresistas en Red, a quienes saludo en la persona de mi carísimo amigo Marcelo Ferreira, que siempre nos estamos encontrando por allá y por acá. Y les digo que es con mucho honor y alegría que agradezco a esta invitación para ese importante encuentro de los Progresistas en Red. Y también aprovecho la oportunidad para saludar a la Frederique Ebert, que es siempre presente con su apoyo, su cooperación en América Latina y el Caribe, a nosotros, los progresistas de la región. Saúdo também mis nobles companheiros de ponências, e para esse honroso debate, minha queridíssima tocaia, a senadora Mônica Javier, com quem sempre aprendo muitíssimo. El querido Marquito Minami, lo chamo de Marquito por causa de su padre, que também é um bueníssimo amigo de nosotros e nosotras acá de Brasil, de Lula, del PT, e é um jovem muito promissor em las luchas chilenas e agora encargado de uma nobilíssima tarefa en el Grupo de Puebla. Companheiros e companheiras, eu he escolhido falar um pouco com uma mirada regional desse tema da pandemia em América Latina. Em primeiro lugar, porque me toca trabalhar com esse tema desde há muitos anos e que a mim me parece que é uma mirada, como mesmo falou a companheira Mônica, del tema de la integración de la América Latina, el tema de la soberanía. A partir de meados da década passada, nós vivimos um difícil processo de retrocesso político, em que muitos de nossos governos progressistas ou de esquerda foram derrocados, grande parte deles de diferentes maneiras, mas parte importante deles por mecanismos de golpes judiciais, midiáticos ou parlamentários, e outros casos por meio de eleições, mas também há que observar que tipo de eleições, a lo mejor mais ou menos democráticas, em muitos casos menos democráticas por el uso de novos instrumentos que não estávamos habituados, como o lawfare, as fake news, e outros que nos devem fazer pensar sobre o tema de la democracia que logramos conquistar depois de muitas ditaduras militares em nossa região. Pero, además de la derrocada por essas diferentes maneiras de los gobiernos progressistas, também houve errores de nossa parte, equívocos, como é natural em qualquer processo político e social de la lucha de la gente por um mundo melhor. Pero, mais que ser agora um balance mais detalhado desse processo de retrocesso que vivimos, é importante dizer que a pandemia nos corre em um momento de crise econômica mundial, de crise do modelo neoliberal, presente desde 2008, que não havia sido resuelta, e que a pandemia ha agudizado de maneira trágica a vida de la gente de nossos pueblos, especialmente de los pueblos de los países em desenvolvimento e os países pobres, não solamente, pero especialmente, de maneira que, em termos de perda de vidas humanas, de aumento do desemprego, do aumento da desigualdade, que lutamos muitíssimo por diminuir a desigualdade em nossa região e hicimos muito, pero quedava muitíssimo por fazer. E a pandemia agudizou esse tema do aumento da desigualdade, aumento do hambre. E duas coisas importantes que são
o tema do achicamento do Estado para modelos mais neoliberales de lo que estávamos intentando construir no período anterior e de destruição de los mecanismos multilaterales que havíamos construído, mecanismos de concertação e ação conjunta de los países latino-americanos que estavam sendo paulatinamente construídos com muita dificuldade, é certo, pero que construíamos. Outro dado que é muito relevante para o cenário da América Latina é a eleição em Brasil de tipo protofascista, negacionista e submetido a interesses ajenos à América Latina e ao Caribe, e contrário ao processo de integração que estava em curso, que é o caso do Brasil. O Brasil é país grande cujo comportamento influencia negativamente em la possibilidade de termos uma atuação conjunta de combate à pandemia, e isso tornou todo muito mais complicado e difícil. Os governos progressistas, os partidos progressistas que lograram volver a los governos como Argentina e Bolívia, ou a vitória em México, que reinaugurou uma época progressista, uma ola progressista, encontraram, por lo tanto, cenário dificilíssimo, seja no âmbito nacional, seja no âmbito regional, o que ha dificultado muitíssimo a vida de los governos que siguen tentando combater a pandemia, recuperar a capacidade do Estado de inclusão social, de combater a desigualdade. Por exemplo, mecanismos como o Conselho de Ministros de Saúde de la UNASUR, que foi dos primeiros criados por el órgano multilateral, teria sido instrumento importantíssimo para a adquisição de vacunas em conjunto, ou mesmo desenvolver vacunas, porque vacunas e medicamentos, porque há expertise para tal em nossa região, em América Latina e o Caribe, ou mesmo mecanismos de regulação do trânsito de pessoas. Por exemplo, os companheiros de Paraguai nos contaram que no Carnaval 3.000 paraguaios que vieram a Brasil, quando voltaram, cerca de 500 dessas pessoas foram contagiados por el Covid, o que complicou muitíssimo mais a vida de la gente de Paraguai. Assim como havia em la CELAC. Afortunadamente, la CELAC, sob a direção do governo de López Obrador, agora, depois de la derrota de Trump, em uma aliança importantíssima com Alberto Fernandes, logrou retomar algumas iniciativas articuladas auspiciosas. Apesar de toda essa situação muito difícil, e com isso eu já vou encaminhando para encerrar pouco minhas ideias, há que ser optimista, há que seguir lutando. Há alguns fatos, alguns hechos que nos hacen ter alguma esperança que, como foi a estupenda vitória de Lúcio Arce em Bolívia contra a ignominiosa golpe militar que ha sido cometida em 2019, uma possível nova vitória do campo progressista em Equador com o companheiro Andrés Arauz, as possibilidades de avanços a partir do processo constituinte em Chile, a candidatura, os avanços a partir da candidatura de Verônica Mendoza em Peru, uma mulher, uma muchacha jovem, muito ativa, o processo de construção de unidade das forças progressistas em Colômbia, que sigue incrivelmente sigue avançando, a candidatura de Xiomara Castro em Honduras também, outra mulher, a inocência decretada de Lula, são hechos auspiciosos que recolocam
afortunadamente, na ordem do dia, a retomada do progressismo na nossa região. O que me parece é que os nossos desafios frente a essa situação seriam compartilhar bandeiras em torno da solidariedade, cooperação, integração e multilateralismo. E para isso, nós sabemos que o campo progressista é amplo, é diverso, nos exigirá muitíssimos esforços de unidade e de concertação. O melhor exemplo é Frente Amplio de Uruguai, a quem saludo por seus 50 anos, sempre nos ensinando que o caminho da unidade não é o mais sencillo, pero é o único que seguramente temos que seguir para permitir-nos construir unidade e pavimentar melhores tempos para nossos pueblos. Então, eu creio que essas bandeiras da solidariedade, da cooperação, do multilateralismo e da integração nos podem dar algumas pistas para construirmos um processo mais unitário em América Latina e o Caribe. Muchísimas gracias por sua atenção. Muchas gracias a vos, Mónica, como siempre, y en tu nombre a todas y todos los compañeros del PT y del resto de las fuerzas progresistas de Brasil, en el camino siempre todes de la unidad, como bien decís. Antes de continuar, no quiero olvidarme, y en este sentido también es muy importante mencionar y considerar